Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 14 seguintes. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o toca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar a boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia deste menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, é o momento em que os discípulos estavam sendo questionados porque eles não conseguiram expulsar um espírito imundo de um menino. E Jesus ali não estava no momento. Aí quando chegou Jesus, eles foram contar ao Senhor. Aí então Jesus, pela graça e misericórdia, foi até o Pai e o Pai relatou toda a história. O Pai falou assim: "Eu creio, mas vem em encontro à minha falta de fé." Jesus falou assim: "Tudo pode aquele que crê." Então Jesus deu a graça e libertou aquele menino daquela situação a qual ele encontrava. Meus filhos, o que eu quero focar aqui com vocês é quando o Senhor fala assim: "Tudo podes aquele que crê." Se nós realmente acreditamos que Jesus, ele pode realizar tudo em nossa vida, mudar a nossa história, nos curar, nos libertar, nos renovar, nos purificar, se nós cremos, ele pode. Agora, se eu não creio, ele vai respeitar a minha vontade. Quantos e quantos meus filhos que ficam assim meio balançados em relação à fé? Será que eu acredito ou não acredito? É verdade, é verdade? Será que Jesus realmente pode fazer isso em minha vida? Não pode? Eu já disse uma vez, e repetindo, em outros momentos, em relação a Deus não tem como ficar com os pés em duas barcas. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou abraço a minha fé, ou eu não abraço a minha fé. Mas aquele homem, ele demonstrou a sua fé
quando falou assim: eu creio, mas vem contra a minha falta de fé. Por isso, meus filhos, vamos ser pessoas de fé convicta. Jesus tudo pode em sua vida. Guarde isso em seu coração. Jesus tudo pode em sua vida. O que nós devemos é acreditar que Ele tudo pode realizar em nós. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.